Olá, tudo bem? Eu sou Dani Marcelino e estou muito feliz em poder ter você aqui no nosso Congresso de Mulheres. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um de 9 anos e outro de 10 anos de idade. Eu sou farmacêutica, psicomotricista relacional e estudante de psicologia. Sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil e trabalho com crianças de 2 a 10 anos de idade. Eu estou aqui hoje para falar de alguns assuntos que são muito importantes para você, para a sua família e no nosso cotidiano familiar. Então, nós iremos começar a nossa palestra, que se chama Viver Melhor em Família. Então, vamos começar, né? Hoje nós vamos falar o que é necessário para viver melhor em família. Nós vamos comparar a família como uma sementinha em que você, como família, pode ser você na constituição familiar, pai e mãe, só pai, outras pessoas que cuidam da sua família. Se você não tem pai ou mãe, pode ter um tio, uma tia, uma pessoa que cuida, né? E essas pessoas que cuidam desse ambiente, deste local, eles são como se estivesse cuidando de uma sementinha. E quando nós cuidamos dessa sementinha, ela vai aos poucos se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai ficando mais robusta, ela vai ficando mais desenvolvida, vai criando raízes mais profundas, e à medida que ela cresce, o que essa sementinha ela precisa? Ela precisa de cuidado, ela precisa ser olhada, ela precisa ser orientada, ela precisa que as pessoas que estão à sua volta sintam o que ela sinta, perceba como ela está, e à medida que você vai fazendo isso, ela vai crescendo para se tornar um adulto saudável. E à medida que você está vivendo em família, com aquelas pessoas que você convive no dia a dia e tudo mais, a gente como pai, como mãe, a gente se pergunta, o que é que eu errei? Onde que eu errei? O que eu posso fazer para melhorar a convivência na minha família? O que eu posso fazer para ser uma mãe melhor? O que eu posso fazer para ser um pai melhor? O que eu posso fazer para ser uma cuidadora melhor daquelas pessoas que estão à minha volta? Então, aqui a gente vai entrar no papel da família. Qual é o papel que a família exerce dentro da vida de uma criança, no cotidiano, no dia a dia? O que essa família vai representar para essa criança? A família, ela é o alicerce, ela é a base, ela é aquilo tudo que você precisa para que aquela sementinha que você plantou ali, ela possa se desenvolver. Então, é na família onde é construída a base de amor, os relacionamentos, a maneira como a pessoa se vê, a maneira como ela vai reagir com as outras pessoas à sua volta, tudo que ela vai aprendendo para ela ser uma pessoa segura, uma pessoa estável, uma pessoa mais controlada, uma pessoa que tem amor de si próprio, que tem amor naquelas pessoas que estão à sua volta. E eu gostaria de fazer um convite para os pais, né? Que convite é esse? É um convite para que eles possam olhar para si próprios, poder se conhecer, poder saber como é que eles funcionam, como é que é a maneira deles se relacionarem, né? Como é que eles podem se olhar para poder, depois disso, poder olhar para os seus filhos. Saber como você funciona, como você pode olhar para os seus relacionamentos, para a maneira de você poder transformar a sua família, de poder ter mais união, de ter mais harmonia, de ter mais aquela vontadezinha que a gente tem de poder ter mais paz dentro de casa, da gente poder olhar de uma forma mais consistente para os nossos filhos, entender o que eles sentem, qual é a maneira que eles sentem. E assim, desta forma, você perceber qual é o seu papel dentro da sua família, o que você pode fazer para modificar algumas situações que não estão legais e que você percebe que precisa de uma mudança e não sabe por onde começar. De acordo com a maneira como você age, você não sabe o que fazer em determinadas situações, como é que eu posso fazer para viver melhor em família? Né? O meu filho ele é muito desafiador, tem questões que eu não consigo responder, que eu não consigo resolver, né? E basta a gente poder olhar para o nosso empoderamento familiar. Como é que nós estamos empoderados? Né? Como é que eu posso ter autoridade com meu filho dentro de casa? Como é que eu posso ser uma referência para o meu filho, de uma maneira em que ele possa olhar para mim e confiar, né? Então, tem alguns assuntos aqui dentro do empoderamento familiar em que eu vou ter uma aula mais detalhada sobre isso, onde nós vamos poder falar sobre como é que nós podemos ser poderosos dentro de casa. Mas poderosos em que sentido? Né? Poderosos de uma forma com que a gente consiga olhar para os nossos filhos e poder dizer o não,
saber o que pode, o que não pode, para o seu filho saber o que é uma hierarquia familiar, quem é que manda, né, dentro do contexto familiar, se a criança não segue regras, para ela entender o que é uma regra, saber como é que você pode ter um equilíbrio emocional, saber que tem algumas palavrinhas que a gente usa no dia a dia que não funcionam muito bem, né? Como, por exemplo, a gente falar para os seus filhos, para os meus filhos, eu falo isso para eles às vezes e eu me pego lá assim, poxa vida, né? Preciso mudar isso. Que eles vêm me perguntar alguma coisa, eles perguntam se pode ou não pode, eu falo, não sei, vou pensar, né? Então, isso acaba gerando um pouquinho mais de conflitos. Mas eu estou preparando uma aula que a gente possa falar um pouquinho melhor sobre a questão do empoderamento familiar, né? Então, dentro da família, a gente vai poder ensinar competências, a gente vai poder auxiliar a criança de diversas maneiras. Nós temos como estimular essa criança dentro de casa, nós temos como promover atividades de saúde, de lazer, de bem-estar familiar, para que nosso ambiente e a nossa rotina ela seja mais tranquila, que você consiga olhar para o seu filho, falar eu te amo, né? Você conseguir olhar para a rotina familiar de uma forma mais leve, mais tranquila, e você conseguir desta forma atingir o quê? O coraçãozinho do seu filho. Porque quando a gente atinge o coração do nosso filho, da nossa filha, você vai ver que ele responde de uma maneira diferente. Tem brilho no olhar dele. Ele vai entender o que você está falando e como que você vai se posicionar diante de algumas situações com amor. Isso é muito importante. E aí você vai perceber que quando você fala com amor com seu filho, você vai construir uma série de outras situações em que você vai precisar trabalhar dentro de casa, né? Então, quando você precisar dar limite para o seu filho, de uma maneira em que você vai conseguir construir algumas relações com ele entender o que ele pode fazer, o que ele não pode, no momento que ele pode, né? Quais são as causas da falta de limite, como é que você pode lidar com isso, como é que você pode construir isso dentro de casa, né? E quando você não consegue combater a falta de limites, o que acontece com o seu filho? Né? Eu tenho muitas dúvidas até o dia de hoje em relação a isso. Como é que eu posso fazer para o meu filho ele ir para frente, ele conseguir entender que ele pode ir até ali, que a partir desse limite que você dá para ele, tem o espaço do outro, que ele também precisa respeitar o espaço da outra pessoa, ele entender o que ele pode fazer, né, para ele conseguir entender como é que ele pode se sentir frustrado, como é que ele pode perceber que ele não está avançando o sinal, para ele conseguir trabalhar a questão da agressividade, se frustrar, aprender a se frustrar, né? Isso é muito importante que os pais consigam identificar essas situações e conseguir levar para os seus filhos de uma maneira tranquila e saudável. E quando você trabalha a construção de limites, junto com isso vem a questão da autonomia, né? Junto com a autonomia também vem a questão da construção de rotinas, porque quando você faz com que o seu filho entenda que quando ele acordar de manhã ele precisa tirar o pijama, pegar o seu pijama que ele tira e colocar na gaveta, ele guardar no lugar de novo, ele entende que desde pequenininho ele precisa ajudar você em algumas atividades de casa, de acordo com a faixa etária, para ele entender como é que ele pode, aos poucos, ele ir aprendendo a fazer aquilo sozinho, ele aprender a ter autonomia. Porque se a gente faz tudo pelos nossos filhos, vai chegar um momento que ele vai chegar lá na frente e ele vai ser uma criança dependente de você, ele vai ter dificuldades para estudar, ele vai ser aquele adolescente que acha que todo mundo tem que fazer por ele, né? Então, de você poder junto construir com ele esses papéis dentro da família. Né? O que é o papel de pai, qual é o papel de mãe, qual é o papel de filho, o que os filhos podem fazer, até onde eles podem decidir coisas dentro de casa, até onde eles podem influenciar na opinião dos pais e até onde os pais vão poder dizer sim ou não. Né? E quem é que pode dizer sim ou não para as atitudes e para as situações do dia a dia? Será que o seu filho ele tem todo esse poder, né, de dizer para você, eu não quero fazer isso e eu não vou fazer, e você diz, tudo bem, ele não quer. Será que isso é saudável? Será que você constrói isso de uma maneira legal para o seu filho? Então, quando o seu filho ele vai internalizando, né? O que é internalizar? É quando ele vai entendendo, compreendendo e colocando dentro de si próprio esses conceitos.
o que que é limite, o que que é autonomia, o que que ele pode fazer sozinho, o que que ele não pode. Ele vai aos poucos adquirindo responsabilidades, né? Então, para você conseguir construir responsabilidade para os seus filhos, ele precisa entender que ele tem uma rotina, que ele possui alguns deveres, né? Que em casa ele não é o reizinho, a princesinha. Tem muito pai e mãe que fala esses apelidos carinhosos para os seus filhos, né? Mas só que vamos parar para pensar no significado disso. Quando a gente diz que o nosso filho é um príncipe, ele é um rei, como é que eles são tratados? Né? Será que a gente tem que tratá-los como reis? Onde é que está a nossa hierarquia, a nossa posição a nossa postura enquanto pais, enquanto pessoas que estão à frente de tudo? A gente dá tudo que é de melhor para os nossos filhos, e daí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso também, né? Será que o meu filho ele merece tudo que tem de bom? E eu mereço o quê? Né? A gente acaba se esquecendo enquanto autoridade dentro de casa, coloca os nossos filhos nesta posição de reis e príncipes que eles não estão prontos para assumir ainda. Então, eles literalmente vão ter o seu reinado. E quando eles têm o seu reinado, vira aquela confusão, né? Então, quando a gente ensina as crianças a terem responsabilidade, limites, autonomia, elas vão entender que quando elas crescerem, elas vão ter que ir em busca disso. Não vai ter alguém que vai estar ali do ladinho, né? Abanando uma pena nele para saber que ele é o rei, que todo mundo tem que estar ali à sua disposição, sabendo que achando que todas as pessoas têm que fazer tudo por ele, entregar tudo na mão, tudo pronto. Porque isso acaba bagunçando completamente com a vida da família, bagunça com a vida da criança, bagunça com a rotina escolar, bagunça com um monte de coisas que depois acaba indo para terapia, procurar alguém que possa de fato ajudá-los a entender onde foi que você errou e o que que você precisa mudar, né? Mas eu tenho uma postura de que, calma, né? Primeiro de tudo, a gente não tem que se culpar. Nossa, eu sou mãe, eu faço muita coisa errada, né? Eu sou pai, nossa, eu não cuidei direito do meu sobrinho, não cuidei direito do meu neto, por que que eu não soube disso antes? Calma, né? Você pode fazer o quê? O primeiro passo é a gente tomar consciência daquilo que a gente faz errado, né? E o segundo passo não é querer mudar o passado, a gente querer voltar lá para trás e dizer assim, olha, agora eu entendi, né? Então, como é que eu vou poder voltar atrás naquilo que eu fiz e mudar aquilo? Então, desta forma, eu não vou conseguir alterar aquilo que eu estou fazendo, né? Alterar a maneira. O passado a gente não consegue mudar, mas a gente consegue olhar para hoje e para frente, daqui para frente. O que eu posso fazer de diferente para ajudar a minha família? O que eu posso fazer diferente para a gente conseguir viver melhor em família? Para a gente ter mais harmonia, ter mais união, ter mais contato, a gente poder se entender, a gente poder estar juntos nesses momentos de alegria, de felicidade. Tá joia? Então, para a gente finalizar, né, eu trago aqui uma imagem para a gente poder refletir a respeito disso, né? Como é que é viver melhor em família? Como é que você cuida das sementinhas que tem na sua casa? E o principal de tudo, como é que você cuida da sua sementinha? Porque quando a gente cuida da nossa semente, né, a gente vai colocar ela numa terra fértil, um local que ela vai ter possibilidade de crescimento. E quanto mais a gente regar ela com amor, com empatia, com se colocar no lugar do outro de uma forma em que eu vou conseguir entender o que o meu filho está sentindo, que ele possa olhar para mim de uma maneira amorosa e dizer, nossa, a minha mãe se preocupa comigo, a minha família se preocupa comigo. Né? E sempre que você vai colocando essas questões amorosas no seu dia a dia, estabelecendo os limites, as rotinas, olhando para as responsabilidades, para a criança saber que ela precisa ter autonomia, né? E que ela precisa, em algum momento, começar a olhar por si própria, começar a se movimentar na vida. Isso é tudo que ela precisa para ela crescer e florescer, né? E quando a gente floresce, a gente leva conosco aqueles valores. A gente leva o amor, a gente leva a amizade, a gente leva o companheirismo, a gente leva para a vida aquilo que a gente tem de melhor da nossa família. Então, sejamos pessoas que consigam colocar amor no seu dia a dia,
naquilo que você faz, nos seus relacionamentos. A melhor maneira de poder olhar para os seus filhos e explicar para eles, né? Poxa, não está certo isso que você está fazendo, vamos fazer de um jeito diferente, sem que você precise gritar, sem que você precise falar de uma maneira mais ríspida, né? E que você consiga colocar isso no seu dia a dia. É possível fazer isso? Sim, é possível. Né? Então, aos pouquinhos, a gente vai instituindo algumas mudanças, porque a gente não consegue mudar do dia para a noite. E à medida que você vai se modificando, você vai modificando o seu ambiente ao redor também. Né? Então, eu me modificando, eu modifico o comportamento do meu parceiro, do meu marido, né? Eu modifico o comportamento dos meus filhos, eu modifico o comportamento da minha família extensa, né? Dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus avós. Então, nós estamos todos conectados, somos um sistema. Então, a partir do momento em que a gente vai se modificando, essa transformação vai acontecendo. E isso vai de geração para geração. E quem é que não quer ter uma família que é aquela família assim, nossa, como eu queria estar ali naquele meio hoje, sabendo que tem amor e que as pessoas se respeitam, que a gente cresce de uma maneira muito mais tranquila e harmoniosa. Quem não gostaria? Chegamos ao final de mais uma palestra do Mulheres em Transformação, maior congresso online gratuito do Brasil. Eu quero agradecer a você que disponibilizou seu tempo, esteve aqui comigo, ouvindo, pensando, refletindo um pouquinho sobre a família, né? Como é que a gente pode melhorar esse convívio familiar. E eu gostaria, então, de falar para vocês que vai ter aqui na descrição do vídeo, vai ter alguns links para que você possa ter acesso a alguns conteúdos gratuitos e também ao Instagram, Facebook e outros produtos que nós teremos, né? E eu vou deixar aqui embaixo também um link do Google Forms, né? Um formulário do Google, onde eu vou pedir para vocês deixarem um telefone, né, de contato, quem tem interesse em ficar na lista de transmissão do WhatsApp de conteúdo gratuito. E também vou pedir que você possa preencher informações que são do seu interesse, que outros tipos de conteúdo você gostaria de estar falando, de que sente necessidade talvez de um curso online que eu possa estar formulando para você, né, e que nós possamos fazer um momento de trocas. Né? Existe a possibilidade de eu fazer este curso, né, que aqui eu só dei uma pinceladinha nos temas, de poder fazer um curso mais intensivo sobre cada tema, cada assunto que foi abordado aqui hoje, na questão de rotinas, de limites, de responsabilidades, de autonomia, né, do empoderamento dos pais. Então, da gente poder falar um pouco mais a fundo sobre isso. Né? E eu gostaria que você opinasse também, dissesse o que você achou da minha palestra, se foi muito rápido, foi muito devagar, o que você tem a deixar de conteúdos que possa contribuir para mim, tá bom? Então, eu agradeço do fundo do meu coração, né, de que você esteja dispensando esse tempo aqui para mim, né? E que para mim é muito importante que você possa retornar, seguir as minhas redes sociais e poder entrar em contato para a gente ficar mais pertinho, tá bom? Um grande beijo, até mais!